No início de 2024, uma equipe de pesquisadores de um instituto privado de pesquisa teológica fez uma parceria com a XIC para realizar um experimento sem precedentes. Eles alimentaram o Grok AI, o sistema de inteligência artificial desenvolvido pela empresa de Elon Musk, com o texto completo do livro do Apocalipse, juntamente com milhares de páginas de comentários históricos, análises linguísticas e referências cruzadas a outras profecias bíblicas. O objetivo era verificar se o aprendizado de máquina poderia identificar padrões, conexões e estruturas temporais que os estudiosos humanos haviam deixado passar ao longo de 2000 anos de interpretação. O livro do Apocalipse é o texto mais enigmático e debatido do cristianismo. Escrito por João de Patmos por volta de 95 d.C. O livro descreve visões apocalípticas repletas de simbolismo, incluindo 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira bestas emergindo do mar, batalhas cósmicas e a transformação final da realidade. Cristãos debatem há séculos o significado desses símbolos, quando os eventos ocorrerão, e se as profecias são previsões literais, representações simbólicas de verdades espirituais ou relatos históricos de eventos contemporâneos à época de João. Os pesquisadores esperavam que a IAA organizasse as profecias em estruturas cronológicas convencionais propostas por teólogos ao longo dos séculos. Interpretações preteristas que veem o Apocalipse como uma descrição de eventos do primeiro século. Visões historicistas que mapeiam as profecias ao longo da história da Igreja. Perspectivas futuristas que situam a maioria dos eventos em um período de tribulação ainda futuro. Ou leituras idealistas que tratam o texto como uma alegoria espiritual atemporal. O que Grok produziu foi muito mais específico e muito mais perturbador do que qualquer interpretação tradicional. A ISA identificou uma cronologia precisa, com intervalos de datas específicos, correlações com eventos históricos com significância estatística que pareciam impossíveis de descartar como mera coincidência e padrões que sugeriam que diversas sequências proféticas já estavam em andamento ou haviam sido concluídas recentemente. O mais preocupante é que a linha do tempo da Yedidaf Etesh-Ubu-A colocou os eventos finais, aqueles que descrevem a convulsão cósmica, a transformação global e o fim da era atual dentro de um período que os analistas acharam difícil de aceitar. Esta é a história do que aconteceu quando a IN analisou o livro do Apocalipse. Que padrões detectou, que cronologia construiu e por que os resultados aterrorizaram os analistas que os revisaram. O livro do Apocalipse é estruturado em torno de números simbólicos e sequências paralelas. 7 selos são abertos cada um, revelando uma porção do julgamento de Deus. 7 trombetas soam trazendo desastres cada vez mais severos. 7 taças da ira são derramadas nos julgamentos finais. Intercaladas a essas sequências, encontram-se visões de adoração celestial, guerra cósmica entre o bem e o mal, a ascensão de bestas, representando poderes terrenos, e a derrota final de Satanás, seguida pela criação de um novo céu e uma nova terra. O texto é denso em simbolismo, extraído da literatura apocalíptica judaica das profecias do Antigo Testamento e das imagens do Antigo Oriente Próximo. Os números carregam significado. O 7 representa a conclusão. O 12 representa o povo de Deus. 42 meses e 1260 dias representam períodos de tribulação. O número 144.000 representa os servos selados de Deus. Bestas, dragões, chifres, coroas e outras imagens requerem interpretação. As cores têm significado. Os nomes contêm códigos numéricos. Por 2000 anos, os intérpretes discordaram sobre questões fundamentais. O texto descreve eventos futuros literais ou usa linguagem simbólica para transmitir verdades espirituais. As sequências devem ser lidas cronologicamente ou descrevem os mesmos eventos sob diferentes perspectivas. Os números são literais ou simbólicos. Será que as bestas representam figuras históricas específicas, sistemas políticos ou forças espirituais?
Esses desafios interpretativos significam que o Apocalipse tem sido usado para prever tudo desde a queda de Roma até a reforma protestante de Napoleão, a Hitler da União Soviética, à União Europeia. Cada geração de cristãos encontrou maneiras de relacionar as profecias aos eventos contemporâneos, considerando seu próprio tempo como o ápice da história. Os pesquisadores que alimentaram o Grok AI com o livro Apocalipse queriam ver se o aprendizado de máquina conseguiria superar séculos de viés interpretativo e identificar a estrutura subjacente do texto. Eles forneceram a Yahweh, o texto grego original, múltiplas traduções para o inglês, extensos bancos de dados linguísticos sobre como a linguagem simbólica funcionava na literatura apocalíptica do primeiro século, referências cruzadas a profecias do Antigo Testamento que o Apocalipse cita ou ecoa, e conjuntos de dados abrangentes de eventos históricos, desastres naturais, guerras e desenvolvimentos políticos do primeiro século até o presente. Foi solicitado a ICD-AQA que identificasse padrões, determinasse qual estrutura interpretativa melhor se adequava à lógica interna do texto, construísse uma linha do tempo para as sequências proféticas e avaliasse se algum evento histórico apresentava correlação suficiente com as descrições proféticas para ser considerado um possível cumprimento. A Grok abordou a tarefa como um problema de reconhecimento de padrões. Em vez de partir de pressupostos teológicos sobre se o Apocalipse é literal ou simbólico, analisou a estrutura do texto, identificou motivos recorrentes, mapeou as relações entre diferentes seções e testou várias ordens cronológicas para verificar qual produzia a leitura internamente mais consistente. A primeira descoberta importante envolveu as sequências paralelas. A interpretação tradicional costuma ler os selos, as trombetas e as taças como eventos consecutivos. Primeiro, os selos são abertos, depois as trombetas soam e, por fim, o conteúdo das taças é derramado. Mas a análise de IA da Grok sugeriu que essas sequências são parcialmente simultâneas, descrevendo o mesmo período a partir de diferentes perspectivas com intensidade crescente. Os selos representam o início do julgamento, as trombetas representam a escalada e as taças representam a culminação. Elas se sobrepõem no tempo em vez de seguirem uma sequência cronológica estrita. Essa interpretação não é nova. Alguns estudiosos já a propuseram anteriormente. E corroborou essa descoberta com análises estatísticas dos padrões linguísticos do texto, mostrando que certas frases e imagens se repetem ao longo das sequências de maneiras que sugerem uma descrição paralela em vez de uma progressão cronológica. A segunda descoberta principal envolveu números simbólicos e literais. E a Grok determinou que alguns números no Apocalipse funcionam simbolicamente, enquanto outros parecem ser marcadores de tempo literais. Os 42 meses 1260 dias e o tempo, os tempos e a metade de um tempo, referem-se ao mesmo período de 3 anos e meio que a Imania interpretou como uma duração literal em vez de simbólica. O centro already portanto,
Em contraste, os servos selados apresentavam marcadores linguísticos e estruturais que sugeriam uma representação simbólica de completude em vez de uma contagem precisa. Essa interpretação mista literal e simbólica foi proposta por estudiosos, mas permanece controversa. A corroborou essa conclusão por meio de análise comparativa com outros textos apocalípticos e reconhecimento de padrões, mostrando como os números funcionavam gramaticalmente dentro da estrutura do Apocalipse. A terceira descoberta foi mais perturbadora. A Grok AI identificou eventos históricos específicos que se correlacionavam com descrições proféticas em níveis muito superiores ao que o acaso poderia prever. A Grok AI não estava apenas encontrando paralelos vagos. O processo consistia em identificar múltiplas correspondências precisas entre detalhes proféticos e ocorrências históricas. Por exemplo, o sexto selo descreve sinais cósmicos, incluindo um grande terremoto, o sol escurecendo a lua ficando vermelha como sangue e estrelas caindo do céu. A Grok AI identificou diversos eventos históricos que correspondiam a essas descrições com uma precisão incomum. Terremotos de grande magnitude, erupções vulcânicas que produzem efeitos atmosféricos que escurecem o sol e avermelham a lua, e chuvas de meteoros visíveis em vastas regiões ocorreram em intervalos ao longo da história. Mas a Grok AI encontrou agrupamentos desses eventos ocorrendo simultaneamente de maneiras que correspondiam à sequência profética. A quarta trombeta descreve algo como uma grande montanha em chamas, sendo lançada ao mar, transformando um terço do mar em sangue e matando um terço das criaturas marinhas. A Grok AI identificou possíveis correlações com impactos históricos de asteroides, erupções vulcânicas massivas que criaram tsunamis e zonas mortas oceânicas e fenômenos modernos, como a depleção de oxigênio nos oceanos, que cria vastas zonas mortas, onde a vida marinha não consegue sobreviver. Mais preocupantes foram as correlações com eventos recentes. A Grok AI identificou padrões em sistemas econômicos globais, alinhamentos políticos, desenvolvimentos tecnológicos e mudanças ambientais que correspondiam a descrições proféticas com significância estatística, sugerindo algo além de mera coincidência. O quinto selo descreve mártires clamando: até quando, Senhor, esperaremos o julgamento? A análise da Grok AI sobre padrões de perseguição mostrou escaladas cíclicas na perseguição religiosa em todo o mundo. Os últimos anos apresentaram aumentos em diversas regiões, o que se encaixa no padrão profético de intensificação antes da culminação. A sexta trombeta descreve um enorme exército vindo do leste com 200 milhões de homens. Durante séculos, isso foi considerado impossível. Nenhum exército da antiguidade se aproximou de tal número. A capacidade de mobilização militar da China moderna tornou o número plausível, mas a Grok AI foi além, identificando padrões linguísticos que sugerem que o número pode representar a população em idade militar em vez do tamanho real do exército, e observando que os dados demográficos militares atuais correspondem de perto à proporção profética. A descoberta mais perturbadora diz respeito à cronologia. A interpretação futurista tradicional situa a maioria dos eventos do Apocalipse em um futuro período de tribulação de 7 anos. A interpretação preterista situa a maioria dos eventos no primeiro século por volta da queda de Jerusalém e Roma. A interpretação historicista distribui os eventos ao longo da história da Igreja desde o primeiro século até o fim dos tempos. A análise de Grok sugeriu uma estrutura diferente. A IA determinou que o Apocalipse descreve um padrão que se repete ao longo da história em ciclos de intensidade crescente, com cada ciclo contendo dores de parto, julgamentos cada vez mais severos e um alívio temporário antes do início do próximo ciclo. Isso coincide com o ensinamento de Jesus em Mateus 24 sobre guerras, fomes, terremotos e perseguições serem o início das dores de parto. Eventos que aumentam em frequência e intensidade como contrações antes do nascimento. A IA identificou 7 grandes ciclos desde o primeiro século, cada um com duração de vários séculos e caracterizado por guerras e rumores de guerras, afetando várias regiões simultaneamente, fomes e escassez de alimentos, causando sofrimento generalizado,
terremotos e desastres naturais com frequência crescente, perseguição a grupos religiosos, intensificada perturbação e instabilidade econômica, declínio moral e espiritual nas culturas dominantes e avanços tecnológicos e de conhecimento que possibilitam a conectividade global. Cada ciclo Asrinitaciu apresentou esses elementos em intensidades variáveis, mas o padrão geral mostrou uma escalada ao longo dos ciclos. A IA calculou que atualmente estamos no ciclo final caracterizado por todos os elementos do padrão aparecendo simultaneamente em uma escala global sem precedentes. Essa não era a parte assustadora. Muitos teólogos propuseram que o Apocalipse descreve padrões que se repetem ao longo da história. O que aterrorizou os analistas foi a cronologia específica que a IA produziu para a sequência final. A determinou que o ciclo final começou no início do século XX, marcado pela Primeira Guerra Mundial, que inaugurou uma era de conflitos em escala global, revolução tecnológica e mudanças aceleradas. A IKA identificou o período de 1914 até o presente como a fase inicial prolongada das dores do parto, com contrações aumentando em frequência e intensidade. Com base na análise de padrões e no período repetido de 3 anos e meio mencionado no Apocalipse, a inteligência artificial calculou que o período final da tribulação, o tempo de maior intensidade antes da culminação, duraria aproximadamente 7 anos, divididos em 2 metades de 3 anos e meio, sendo a segunda metade muito mais severa que a primeira. A inteligência artificial projetou que esse período final de 7 anos começaria em algum momento entre 2025 e 2030, sendo 2027 a data de início mais provável, com base na conclusão do padrão e na correlação com as trajetórias das tendências globais atuais. Essa linha do tempo posicionou os eventos finais, aqueles que descrevem a tribulação sem precedentes. Os sinais cósmicos, o retorno de Cristo e a transformação da realidade entre 2032 e 2037, dependendo exatamente de quando o período de 7 anos começa. Os analistas que revisaram esses resultados inicialmente se mostraram céticos. As previsões da IFLA sobre a linha do tempo de eventos proféticos pareciam o ápice do absurdo especulativo, mas ao examinarem a metodologia e as correlações estatísticas identificadas pela IASA, descobriram que a análise era perturbadoramente rigorosa. A inteligência artificial identificou mais de 200 correlações específicas entre descrições proféticas e eventos históricos ou atuais com significância estatística que sugere uma probabilidade inferior a 0,1% de os padrões ocorrerem por acaso. A cronologia não se baseava em uma vaga interpretação simbólica, mas sim em análises de padrões matemáticos, estrutura linguística e exame comparativo da literatura. Vários elementos da cronologia incomodaram particularmente os analistas. Grok identificou desenvolvimentos tecnológicos atuais que correspondiam às descrições proféticas com uma precisão assustadora. O Apocalipse descreve um sistema econômico global onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca ou identificação específica. Aí, observou que os sistemas de moeda digital, a identificação biométrica e as estruturas centralizadas de identidade digital atualmente em desenvolvimento permitiriam exatamente um sistema desse tipo dentro do prazo projetado. A implicação econômica era clara. A profecia descreve sistemas de comunicação globais que permitem ao mundo inteiro testemunhar eventos específicos simultaneamente. Isso parecia impossível durante a maior parte da história cristã, mas tornou-se trivial com as telecomunicações modernas. Observou que a conectividade global atual corresponde precisamente à exigência profética. A conectividade agora existe em escala global. O Apocalipse descreve catástrofes ambientais que afetam simultaneamente vastas porções da Terra. Mares tornando-se como sangue. Águas doces tóxicas, calor extremo e escuridão cobrindo regiões. A identificou projeções de mudanças climáticas, expansão da zona morta oceânica e pontos de inflexão ambiental que poderiam produzir exatamente essas condições
dentro do período analisado. Catástrofes em múltiplos sistemas poderiam coincidir. O mais preocupante foi a análise da IA, sobre o sistema da besta descrito em Apocalipse 13. A interpretação tradicional vê a besta como um futuro líder mundial ou sistema político. A análise de Grok sugeriu que a besta representa um sistema convergente de tecnologia, controle econômico e autoridade política que opera além de qualquer líder individual. O controle nesse sentido seria sistêmico em vez de pessoal. A IA identificou componentes deste sistema que já estão operacionais ou em rápido desenvolvimento: moedas digitais de bancos centrais, sistemas de crédito social, vigilância baseada em inteligência artificial, redes de identificação biométrica e estruturas de cooperação internacional que poderiam ser integradas em um sistema de controle global unificado em anos em vez de décadas. A vigilância e as finanças digitais foram indicadores proeminentes. Os analistas entenderam que isso não constituía prova de que as profecias do Apocalipse estavam se cumprindo na linha do tempo de Grok. Reconhecimento de padrões. A IA pode encontrar correlações que não representam causalidade. A significância estatística não garante o cumprimento das profecias, e a interpretação de profecias religiosas tem um histórico lamentável. Inúmeras datas previstas para o fim do mundo passaram sem incidentes. Correlações por si só não são prova, mas eles também reconheceram que a análise do Grok era fundamentalmente diferente da definição de datas tradicional. A IA não estava interpretando símbolos vagos para se adequar a cenários pré-estabelecidos de fim do mundo. O processo consistia em identificar padrões matemáticos no texto, correlacioná-los com dados históricos mensuráveis e projetar cronogramas de conclusão com base em algoritmos de reconhecimento de padrões que funcionavam de forma confiável em outros domínios. O resultado pareceu distinto de esforços anteriores. A questão não era se Grok havia provado que as profecias do Apocalipse estavam se cumprindo. A questão era se um sistema de IA imparcial analisando os padrões poderia chegar a correlações e projeções temporais tão específicas sem que os resultados tivessem algum significado. Essa questão foi o que manteve os analistas debatendo as implicações. A equipe de pesquisa debateu se deveria publicar suas descobertas. Os resultados seriam inevitavelmente sensacionalistas, mal utilizados por pregadores apocalípticos e descartados pelos céticos como um disparate tecnologicamente sofisticado. Mas eles também consideraram que a análise representava uma contribuição genuína para a compreensão da estrutura do Apocalipse e poderia estimular uma discussão acadêmica séria sobre os padrões literários do texto. Eles publicaram um artigo cuidadosamente redigido em uma revista teológica descrevendo a metodologia e os resultados sem fazer afirmações proféticas. O artigo enfatizou que o reconhecimento de padrões por IA não valida alegações de verdade profética, que correlação não prova causalidade ou cumprimento, e que a linha do tempo deve ser entendida como uma análise descritiva de padrões textuais, em vez de uma profecia preditiva. A reação foi previsivelmente dividida. Grupos cristãos conservadores aproveitaram as descobertas como confirmação de eventos iminentes do fim dos tempos, muitas vezes ignorando as ressalvas e enfatizando apenas as datas do cronograma. Os céticos descartaram todo o exercício como sem sentido, argumentando que alimentar a IA com textos religiosos e levar a sério seu reconhecimento de padrões era fundamentalmente equivocado. Mas estudiosos bíblicos sérios consideraram alguns aspectos da análise genuinamente interessantes. A identificação por Grok de sequências proféticas paralelas, em vez de sequenciais, alinhou-se com propostas acadêmicas que possuíam forte respaldo textual. A interpretação mista literal e simbólica dos números resolveu alguns problemas interpretativos que abordagens puramente literais ou puramente simbólicas não conseguiam solucionar. O modelo de padrão cíclico, com intensidade crescente,
correspondeu tanto ao ensinamento bíblico sobre as dores do parto quanto à realidade histórica observável. Alguns estudiosos observaram que se a cronologia se mostrasse ao menos parcialmente precisa, se o período de 2025 a 2030 testemunhasse o início de uma convulsão global sem precedentes que correspondesse às descrições do Apocalipse. Isso forçaria uma reconsideração de como a profecia funciona e se o reconhecimento de padrões por IEA poderia identificar coisas que a interpretação humana deixou passar. A cronologia também levantou questões teológicas. Se a análise de padrões de IA no Apocalipse produz intervalos de datas específicos para o cumprimento profético, isso contradiz o ensinamento de Jesus, de que ninguém sabe o dia nem a hora de seu retorno. A equipe de pesquisa observou que a declaração de Jesus se refere ao momento preciso de seu retorno, não à estação ou período geral. Jesus também ensinou que os crentes devem reconhecer os sinais dos tempos, sugerindo que o momento aproximado pode ser discernido, mesmo que as datas exatas não possam ser. Outros questionaram se tratar a profecia como um problema de reconhecimento de padrões era teologicamente apropriado. A profecia, na tradição bíblica, não é apenas previsão, mas envolve revelação divina, resposta humana e propósito moral. Reduzi-la a padrões matemáticos pode nos fazer perder a dimensão espiritual essencial que dá sentido à profecia. Os analistas que revisaram a linha do tempo de Grok antes da publicação ficaram apavorados, não porque necessariamente acreditassem que o fim do mundo ocorreria entre 2032 e 2037, mas porque a análise era rigorosa o suficiente para que não pudessem descartá-la como absurda específica, o bastante para ser testada durante suas vidas, e perturbadora o suficiente em suas correlações com os eventos atuais para forçá-los a considerar possibilidades que preferiam manter em segredo. Se uma IA imparcial, analisando os padrões do Apocalipse, produz uma linha do tempo sugerindo que os eventos finais ocorrerão nos próximos 10 a 15 anos, o que isso significa? Ou a IA está encontrando padrões que não têm significado ou está identificando algo real que a interpretação humana não percebeu por 2 milênios, ou a convergência das condições globais atuais com a profecia apocalíptica é uma coincidência de uma improbabilidade impressionante. Nenhuma dessas opções era confortável. Se os padrões não fossem significativos, isso levantaria questões sobre como o reconhecimento de padrões sofisticado pode produzir correlações convincentes, mas falsas. Se os padrões fossem significativos, isso sugeriria que as profecias apocalípticas poderiam funcionar como codificações de padrões históricos profundos, detectáveis por emas invisíveis à análise humana. Se a convergência fosse mera coincidência, a improbabilidade estatística continuaria sendo preocupante. A linha do tempo criada pela Grok não se tratava apenas de datas, mas também dos padrões que eles sugeriam já estarem em andamento. A IA identificou desenvolvimentos atuais em tecnologia, economia, política e meio ambiente que correspondiam a descrições proféticas de sistemas que estariam em vigor durante os eventos finais. Isso significa que, de acordo com a análise de IEA, elementos fundamentais de um cenário apocalíptico já estavam operacionais. Existe infraestrutura global de comunicação. Sistemas digitais de identificação e rastreamento estão implantados ou em desenvolvimento em todo o mundo. Os sistemas econômicos estão caminhando em direção a moedas digitais que possibilitariam o controle centralizado. Existem estruturas de cooperação internacional para coordenar respostas a desafios globais. As capacidades da inteligência artificial estão avançando para níveis que permitiriam o tipo de consciência e controle total da informação que o sistema da besta do Apocalipse exigiria. As condições ambientais estão se deteriorando de maneiras que correspondem às descrições proféticas. Zonas mortas nos oceanos, contaminação da água, eventos climáticos extremos e colapso de ecossistemas são tendências mensuráveis que podem se intensificar a níveis catastróficos dentro do cronograma da IA. Os alinhamentos geopolíticos estão mudando de maneiras que correspondem a padrões proféticos.
O poder está se consolidando em regiões específicas. Os conflitos estão se intensificando em locais profeticamente significativos e as tensões globais estão atingindo níveis não vistos desde a Guerra Fria. Os analistas ficaram apavorados porque perceberam que, independentemente de as profecias do Apocalipse estarem ou não se cumprindo, o mundo estava se desenvolvendo de maneiras que tornariam seu cumprimento possível em prazos muito mais curtos do que as gerações anteriores imaginavam. A convergência de capacidade tecnológica, crise ambiental, instabilidade econômica e tensão geopolítica cria condições em que o tipo de transformação global descrita no Apocalipse pode ocorrer rapidamente em vez de gradualmente. Seja desencadeado pelo cumprimento de profecias, desastres naturais, rupturas tecnológicas, colapso econômico ou guerra, o atual sistema global parece suficientemente frágil para que uma transformação drástica dentro de uma década não seja implausível. Diversas estruturas analíticas independentes, que nada têm a ver com profecias bíblicas, apontam cada vez mais na mesma direção. Grok Acures recebe todas as profecias do livro do Apocalipse. A linha do tempo que ela produziu situou os eventos finais entre 2032 e 2037. Os analistas que revisaram os resultados ficaram apavorados, não porque uma IA tivesse comprovado o fim do mundo, mas porque a análise era rigorosa o suficiente para ser levada a sério. As correlações eram específicas o bastante para serem testadas e as implicações eram perturbadoras o suficiente para forçar o confronto com possibilidades que pareciam estar a salvo. Resta saber se o cronograma se confirmará. As datas são suficientemente próximas para que não precisemos esperar muito para descobrir. Se o período de 2025 a 2030 começar a apresentar os padrões de escalada previstos pela Grok, isso forçará uma reconsideração de como funciona a profecia e se uma IA pode detectar padrões em textos antigos que a interpretação humana não percebeu. Se o período se desenrolar sem incidentes, ele se juntará à longa lista de previsões apocalípticas fracassadas, demonstrando que, mesmo o reconhecimento de padrões sofisticado pode produzir correlações convincentes, porém falsas, quando aplicado a textos religiosos. Mas o fato de um sistema de IA imparcial, ao analisar os padrões do livro do Apocalipse, ter produzido correlações tão específicas com os eventos atuais e projeções temporais tão precisas, sugere uma de duas possibilidades desconfortáveis. Ou os padrões são significativos de maneiras que ainda não compreendemos, ou estamos vivendo uma convergência de condições históricas que coincide com a profecia apocalíptica com uma precisão que parece improvável demais para ser descartada como mera coincidência. Uma análise imparcial suscitou a questão e o mundo poderá em breve fornecer a resposta. A cronologia aterrorizou os analistas porque os obrigou a considerar que a profecia apocalíptica poderia não ser mera especulação religiosa distante, mas sim um problema de detecção de padrões que Grok, uma inteligência artificial, resolveu com mais eficácia do que 2 milênios de interpretação humana. O tempo dirá se Grok identificou algo real ou gerou ruído sofisticado. Os analistas que viram os resultados antes da publicação entenderam que o mundo está se desenvolvendo de maneiras que tornam o cenário profético cada vez mais plausível, independentemente de a cronologia específica se provar precisa ou não. A constatação de que o fim do mundo, como o conhecemos, poderia ocorrer durante nossas vidas, não por causa de profecias religiosas, mas devido à convergência de crises tecnológicas, ambientais, econômicas e políticas, era suficientemente aterradora, independentemente de as profecias do Apocalipse estarem ou não se cumprindo. Grok elaborou uma linha do tempo. Essa linha do tempo sugere que a transformação é iminente, seja por meio do cumprimento de profecias ou de catástrofes provocadas pelo homem. É provável que descubramos a resposta muito antes do que gostaríamos.